Capítulo 131. Quem é o bicho-papão dos deuses? No plano divino. Poucos minutos antes do massacre dos deuses, a visão de Zayak voltou ao seu corpo. A morte de seu avatar foi uma grande perda porque a energia divina está se tornando escassa para adquirir nos dias de hoje. Cada avatar divino custa a um deus uma quantidade fixa de energia divina que depende do nível de sua força. Um deus pode criar quantos avatares quiser, mas não tem armazenamento ilimitado para a energia divina. Isso significa que, em um dia bom, eles têm um limite para o que podem fazer em um dia, mas precisam esperar para recuperar suas energias. Mas agora, eles precisam ser frugais com o consumo de energia divina. Apenas uns deuses celestiais têm um armazenamento ilimitado de energia divina, mas a quantidade que eles têm será baseada em seu acúmulo. As coisas não parecem boas para eles, considerando que Od, o Deus Rei, foi recentemente o único Deus celestial. O resto não tem tempo suficiente para acumular muito. Embora tenham perdido terrivelmente, no plano principal, a fé ainda estava se infiltrando. As pessoas ainda acreditavam neles, embora em bolsos pequenos. Ele estava pensando em fazer outro avatar para descer e retaliar, mas parou. Ele tem que pensar no quadro maior. Eu tenho meu fósforo hoje. Não posso desperdiçar energia. Ele pensou em consideração. Não importa o quanto ele odiasse Goto, ele tinha que priorizar sua próxima partida, para se tornar um celestial. Os confrontos seguem um cronograma constante para conter o caos. Em breve, será a vez dele, mas ele não estava preocupado. Ele foi emparelhado com um grande deus fraco, então a luta será fácil. Ele só tinha que conservar sua energia. Se até ele estava tendo problemas com energia, então o novo grande deus deveria estar falido. Ele odiava Goto. Ele realmente fez. Zack e Mila tinham história. Eles eram amigos de infância, ambos não tinham linhagem. Ambos lutaram para progredir em um mundo que considerou aqueles sem linhagem uma fraqueza. Eles tinham muito em comum, incluindo sua determinação inflexível. Eles lutam juntos no passado e se ajudam. Era a camaradagem que Zack esperava que se desenvolvesse ainda mais. Mas tudo mudou quando Goto apareceu. Goto tinha uma linhagem que usou a seu favor para atrair Mila para ele. A linhagem pode ser fraca e em grande parte não despertada, mas em uma. O relacionamento romântico de Zack com Mila foi esmagado em seu berço por Goto. Ele nem teve a oportunidade de convidá-la para sair. Talvez ela tivesse aceitado ou rejeitado, mas ele acredita que merecia isso. Aproveite seu tempo restante vivo, por enquanto, Goto. Eu voltarei. A justiça sempre contra-ataca e eventualmente alcançará os malfeitores. Ele murmurou com convicção. Ele odeia Goto e todos aqueles com linhagem. Ele deixou seu ódio estimulá-lo e energizá-lo. Ele não correria riscos com seu próximo oponente. Ele esmagará o outro grande deus, o absorverá e se tornará um deus completo, um celestial. Enquanto ele contemplava a doce vingança que ele iria decretar em Goto, algo começou a acontecer dentro do plano divino. Começou com flutuações de energia selvagens e sons de coisas desmoronando. Ele quase não reconheceu o som, mas então se lembrou de que havia ocorrido algumas semanas atrás, quando eles tiveram sua primeira escaramuça. A mesma coisa estranha aconteceu quando eles experimentaram sua primeira derrota desastrosa nas mãos daquele deus da origem. Mas temos sido cuidadosos. Sempre fugimos à primeira vista dessa calamidade. Ele se atrapalhou, por uma razão, para este evento desastroso. É engraçado como os deuses estão em um momento falando sobre sua honra, dignidade, blasfêmia e justiça. No momento seguinte, esse mesmo Deus está perguntando por que eles estão morrendo quando jogam o jogo de esconde-esconde, tão bem como toupeiras rebeldes se escondendo de um martelo. Ele ficou chocado em pé. Simplesmente não fazia sentido para ele, eles eram incrivelmente cautelosos, então como o martelo esmagou tantos deles de uma vez. Ele olhou para o seu reino divino para ver muitos reinos divinos caindo no vazio. Uns reinos divinos eram menores ou maiores que o dele, mas todos estavam desmoronando da mesma forma. Mais deuses morreram. Ele disse. Sua voz estava tremendo. Quase não acreditou. Eles se certificaram de evitar aquele deus de origem, antes de implantar seus avatares. Eles aprenderam a lição da última vez, então permaneceram com medo desse tipo de poder para não sofrer tal desastre novamente. A morte dos deuses não tem precedentes, mas agora ocorreu 2 vezes e em grande quantidade. É menos de um ano entre os 2 eventos. Nesse ritmo, os deuses serão exterminados.
Pela primeira vez desde o início da guerra, Zack realmente sentiu medo. O medo finalmente penetrou em sua cabeça dura e mente densa. Ele também percebeu que poderia ter escapado da morte, o que era um fenômeno absurdo. Deuses não deveriam escapar da morte, porque deveriam temer a morte. Zack nunca sentiu uma ameaça à sua vida em mais de 40 ciclos de origem. Sentia-se enjoado experimentando esse medo agora. Uma reunião obrigatória do conselho foi transmitida a todos os deuses restantes por meio de uma runa piscante. Ele aceitou o convite e apareceu dentro do Coliseu dos Deuses. Os deuses que apareceram estavam em pânico. Zack notou que apenas aqueles que não participaram da batalha e aqueles que foram derrotados anteriormente, como ele, ainda estavam vivos. Silêncio. Od gritou. O rei Deus parecia ter ficado mais forte. Zack notou. Ele não estava errado. Od tornou-se mais forte. Ele se tornou digno do nome celestial supremo. O nome e o poder que veio com ele só foram totalmente ativados, depois que ele se tornou o rei de outros celestiais. Ele agora estava flanqueado por 21 outros celestiais. Quanto mais celestiais ele governava, maior o aumento de poder que ele recebia de sua posição. Mas o aumento de poder não entrará em vigor em uma luta contra outros deuses, apenas forasteiros o ativarão. Assim, outro deus celestial pode desafiá-lo para a posição de supremo. Isso de lado. Od estava cansado. Ele estava cansado, preocupado e com medo. Ele havia assistido à batalha de seu assento no alto, mas nem ele sabia como os deuses morriam. Ele não viu nenhum vestígio de nenhum deus de origem atacante e nenhum vestígio do agressor. Tudo o que ele viu foram os deuses saindo da existência, tanto na forma de seus avatares quanto mais tarde no plano divino. Foi um massacre dos deuses com repercussão muito maior do que a derrota deles no plano principal e ele ainda não sabia como aconteceu. Quantos de vocês estão vivos agora? Ele perguntou. Mas ele não estava esperançoso. A principal força dos deuses tornou-se apenas ele e uns poucos celestiais ao lado dele. Ele estava grato por não tê-los enviado para a batalha. Houve várias razões para essa decisão. Ele estava com medo deles morrerem se os enviasse para a batalha. Não haveria grande diferença entre eles e os grandes deuses, mesmo que eles enviassem seus avatares, eles também estavam muito fracos, agora. Os novos celestiais estão atualmente em seu nível mais baixo, ele queria que eles acumulassem energia, pois podem economizar toda a energia divina que produzem. Grandes deuses não podiam, então, era melhor usar seu pool de energia limitado. O número de deuses vivos era abismal. 5 grandes deuses, 20 deuses superiores, 130 deuses intermediários e 210 deuses inferiores. Eles haviam perdido mais de 90% de seus números, mas, estranhamente, suas principais proezas ainda eram conservadas. Os outros deuses estavam se tornando inúteis à medida que menos fé os alcançava. Em alguns dias, eles serão apenas para exibição. E a pior parte é que ele não poderá fazer mais celestiais, porque muitos grandes deuses morreram. Portanto, não há mais progresso em sua força. O exército do plano principal não precisa fazer nada e a força dos deuses continuará diminuindo. Alguém sabe o que aconteceu lá embaixo? Od perguntou na esperança de que alguém tivesse descoberto algo. O único deus que sobreviveu levantou a mão. Od deu-lhe permissão. Falar. O deus do meio se levantou. Não sei exatamente o que aconteceu. Só posso dizer que algo estava errado com o vento. Parecia que algo assustador estava acontecendo. Od balançou a cabeça. Quando os deuses começaram a usar a palavra assustador? Quando foi que ficamos com tanto medo? Ele lamentou. De repente, ele notou algo. Ele sentiu que algo estava errado, ele poderia ter ignorado o sentimento, mas todo o plano divino o alertava sobre o perigo iminente. Graças ao aprofundamento de sua conexão com o plano divino, ele pode perceber que havia uma força estranha dentro do Coliseu. Mos 13. Ele se levantou e liberou todo o seu poder. Os outros deuses ficaram assustados, eles não tinham sentido nada, então, eles acharam o comportamento do rei Deus muito estranho. Quem poderia entrar furtivamente no Coliseu? Afinal, só uns deuses podem vir aqui. Capítulo 132. Quão baixo um deus pode cair? O rei Deus finalmente perdeu o juízo. A derrota numerosa o atingiu. Como alguém pode se infiltrar em uma multidão de deuses e nenhum deus notou? Uns deuses podem estar fracos agora, mas não caíram tão baixo que ficariam tão cegos para algo assim.
Todos ficaram confusos com a explosão de ódio e se perguntaram por que alguém como ele estaria se comportando como um maluco. Então eles viram um deus desaparecer da existência. Ele simplesmente se levantou e desapareceu. É mais como se ele tivesse se separado. Então sua divindade apareceu e mergulhou no plano principal. Essa visão aterrorizou todos os deuses. O que é que foi isso? Um deus fez a mesma pergunta que eles mesmos faziam. Infelizmente, ninguém tinha uma resposta. Um deus acabou de morrer bem na frente deles e eles não sabiam como. Mas as coisas ainda não acabaram, outro deus morreu, seguido por outro. Um caminho reto de morte apareceu. O que quer que estivesse matando uns deuses parecia estar indo direto para o Deus Rei. Od ficou alarmado. Ele ainda não conseguia sentir o que uns estava matando. Isso não significava que ele iria esperar por sua morte. Ele despertou todo o seu poder e todo o plano divino o apoliu para criar uma explosão colossal de energia na direção dos deuses moribundos. A energia detonou entre uns deuses e eliminou uns deuses próximos dentro de seu alcance. Seu ataque matou mais deuses do que o inimigo invisível. Ele não se importava. Melhor eles do que ele. Ele ficou cauteloso, observando qualquer mudança. Uma bola de energia estava em sua palma pronta para ser lançada a qualquer momento. Ele não tinha certeza se havia derrotado o assaltante invisível, a única coisa de que tinha certeza era que não estava mais sendo o alvo. Ele permaneceu vigilante com outros deuses, eles estavam esperando por qualquer morte súbita. Mesmo que eles normalmente vivam vidas frágeis sem qualquer ameaça, eles entenderam que neste momento eles devem se unir. Um inimigo que pode se infiltrar em seu lugar mais sagrado no coração do plano divino, sem ser descoberto por muitos deles, é um inimigo terrível. Tal inimigo irá pegá-los um por um se eles fugirem. Eles tinham que tomar uma posição agora e erradicar esta calamidade. Mesmo com a vigilância combinada dos deuses, eles não notaram nada até que outro deus desaparecesse. E assim como antes, as mortes aumentaram e ocorreram em linha reta. Desta vez, o grande deus da justiça, Zak, estava no caminho da morte. Ele correu para o lado para evitar a mão invisível da morte, mas parecia estar rastreando um. Sempre que ele mudou de direção, qualquer deus entre ele e o ataque morrerá. Seu couro cabeludo formigou, quando ele notou um deus celestial estourando, como um tomate, estourando. Sua mente considerou todas as opções que garantiriam sua segurança. Apenas duas opções me vieram à mente. Esconda-se atrás do Deus Rei, ou abandone voluntariamente sua divindade. Ele olhou para o Deus Rei, mas Od estava pronto, contra ele. O Rei Deus apontou a bola de energia em sua mão, para ele como se dissesse a ele: chegue mais perto e eu vou acabar com você. E então, ele escolheu a outra opção viável. Ele escolheu cair. Ele rejeitou a divindade dentro dele e começou a afundar. O processo de queda não é imediato, mas é irreversível. Ele começou a cair no plano divino. Ele atravessou o vazio entre uns planos e assim que alcançou o limite do plano principal, uma dor lancinante irrompeu dentro dele. Cada fibra de seu ser gritou em sofrimento enquanto sua divindade se fundia em uma bola de luz brilhante ao lado dele. Ele rejeitou sua divindade, então deve desistir de tudo que o tornava divino e de tudo que ganhou com sua divindade. Os dois então se separaram. A divindade foi para um local desconhecido dentro do plano principal e, ele diretamente para o solo. Ele caiu em queda livre por um tempo, mas não conseguiu aproveitar a sensação. Ele estava quase inconsciente, depois que perdeu sua divindade. Ele estava enfraquecido, além da comparação, mas o perigo ainda não havia acabado. Ele pode não sobreviver à queda no final do dia. Ele estava indo direto para o chão e, a menos que tivesse muita sorte, iria se transformar em uma horrível pasta de carne não muito diferente do final sangrento daquele Deus celestial. Não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso. Não há nada que nenhum Deus possa fazer a respeito. No momento em que escolheram cair, eles deixaram seu futuro nas mãos do destino. Eles não podem escolher de onde saem do plano divino. A distância e a direção são instáveis dentro do vazio, para que possam entrar no plano principal de qualquer direção. Mesmo que tenham algo preparado para sobreviver à queda, estarão muito fracos e inconscientes para usá-lo. Isso ocorre no caso de a separação de sua divindade não os matar em primeiro lugar. Então lá estava ele, esperando a morte. Um grande Deus abatido em seu auge. Ele se aproximou do chão como uma estrela cadente, suas esperanças e sonhos condenados a não serem realizados. Sua divindade e glória foram perdidas para sempre.
Ele ainda tinha seu juramento, era a única coisa que o mantinha acordado. Ele ganhou velocidade, e se chocou contra um corpo de água. Ele perdeu a consciência e correu o risco de se afogar. Ele não era mais um deus, então havia perdido sua suposta imortalidade. Ele está atualmente mais fraco que um transcendente, então, ele precisava respirar, mas não era algo que ele pudesse consertar agora. Estar submerso na água geralmente leva à falta de ar para respirar. Ele se resignou ao destino e fechou os olhos para aceitar o amargo abraço da morte. Ele abriu os olhos um longo tempo depois. Zack ficou surpreso por estar vivo. Ele olhou ao seu redor para determinar sua situação. Ele estava sobre uma esteira no chão. O calor de um fogo estava vindo de seu lado. Uma voz falou com ele além do que ele podia ver. É bom que você esteja acordado. A voz disse. Ele reconheceu a voz, era um som muito familiar. A imagem de uma pessoa familiar veio espontaneamente em sua mente. Ele tentou se sentar direito para ver de onde vinha a voz. Sua alma está muito danificada para usar seu divino e provavelmente nunca se recuperará. Cito, e você? Ele se debateu tentando ver quem era a pessoa dele. Sua voz estava fraca e cansada assim como o resto de seu corpo. Pare de lutar. Você tem sorte de estar vivo. A voz o repreendeu. Alguns momentos depois, um rosto apareceu. O rosto estava envelhecido, mas ele ainda conseguia reconhecer as feições de Cito. Você é Cito? Ele perguntou incerto. Sou eu. Você está surpreso com a minha aparência. A mesma coisa aconteceu com você também. Ela o informou. Ele tocou seu rosto para perceber que havia ganhado algumas rugas. Seu rosto não era mais liso, sem manchas e imaculado. Ele havia perdido a juventude e agora estava envelhecendo. Ele ganhou a mesma aparência madura que Cito tem. O que aconteceu comigo? Ele perguntou em estado de choque. Você quer dizer porque você está velho, ou como você sobreviveu? Vou dizer a vocês dois. A resposta para a primeira pergunta é bastante simples. Você não é mais um deus e perdeu todas as vantagens que vê com isso. Na verdade, estamos em pior situação, somos produtos quebrados. Nossas almas, mente e corpos foram quebrados. Vamos morrer em cerca de 100 anos no máximo e continuaremos a envelhecer até morrermos. Nada pode nos salvar desse destino. Ela parou um pouco para deixá-lo digerir a notícia. Há uma razão pela qual grandes deuses que desejam um futuro melhor para si mesmos vão para a torre do céu e lutam pelo extintor de incêndio divino. Eles não apenas removem sua divindade e acabam com isso. Somente com o fogo divino devidamente extinto, eles podem adquirir outro núcleo de origem e mudar para o caminho da perfeição. Seu núcleo original de origem congelou, quando eles se tornaram deuses. Tornar-se um deus vem com mudanças e benefícios drásticos. Reverter para um mortal vem com mudanças igualmente drásticas, mas com prejuízos. Mas a vontade do reino criou uma saída segura para uns deuses verdadeiramente notáveis. Eles apenas têm que lutar por isso. Siti foi atiçar o fogo e colocar mais lenha nele. O calor do fogo é importante para eles agora. Não há mais reino divino luxuoso para eles. Não há mais riqueza e uma hoste de anjos para atender a todos os seus caprichos. De certa forma, eles são piores do que uns mortais que costumavam confiar neles. Eles caíram tão baixo que não tem mais futuro. Capítulo 133. Isso ultrapassa. Ela o deixou enfrentar sua nova realidade, antes de continuar falando. Quanto ao motivo de você estar vivo, eu previ esse momento naquela época. Sobrevivi à minha queda e vim aqui para construir uma pequena cabana. Estou morando aqui desde então, esperando por você. Não sabia quando você chegaria, mas eu sabia que você chegaria. A cabana fica perto de um rio, você flutuou rio abaixo e eu te salvei. Paguei alguém para te resgatar, para ser mais preciso. Não tenho mais tanta força e não quero juntar-se a você no afogamento. Ela riu de sua piada. Você sabia que tudo isso ia acontecer? Por que não me contou? Zack perguntou. Você não teria ouvido. Eu te disse que resistir era inútil, mas você não ouviu. Deixei você sozinho, porque sabia que você não morreria. O futuro está em constante mudança, são vários futuros e vários caminhos de destino. Mas a visão que tive naquela época me mostrou um ponto onde todas as possibilidades convergiam para um resultado definitivo. Era como se uma força terrível declarasse aquele futuro. Uns deuses iam perder, era inevitável.
A única coisa incerta é quanto tempo eles vão lutar às portas da morte. Você e eu não estávamos fadados a morrer, é por isso que estamos vivendo. Simples assim. Cito explicou com uma voz excepcionalmente severa. Zack suspirou e sua raiva o deixou. Eu entendo. Eu fiz uma pergunta estúpida. Obrigado por me salvar. Não se preocupe. Somos amigos. O que exatamente fez você decidir se apaixonar? Cito perguntou. Sinceramente não sei, o que sei, é que se tivesse hesitado teria morrido, respondeu Zack com a voz fria. A lembrança daquele perigo indeterminado o encheu de pavor. Cito apenas balançou a cabeça. Ela não sabia o que era a força poderosa, mas suas visões, quando ela era uma deusa, a informaram que sua vida estaria em perigo se ela tivesse ficado. Seu poder de ver o futuro teria atraído a atenção daquela força poderosa e teria se concentrado nela. Sua habilidade se tornaria sua perdição. A capacidade de ver o futuro exigia a força adequada para garantir a vida de alguém antes que ela pudesse ser aproveitada. É por isso que ela escolheu cair. Essa força poderosa provavelmente teve algo a ver com a queda de Zack também. Ela decidiu não trazer mais esse triste acontecimento. Uma queda em desgraça nunca é uma coisa alegre. Ela voltou a se sentar ao lado dele. Qual é o seu plano agora? Eu não sei. Eu posso ter um plano. Eu só quero estar com alguém familiar agora. Zack respondeu depois de algum tempo pensando. Citi sorriu com isso. Seu sorriso trouxe à tona o charme de uma amadurecida macaca sábia de batalha. Ela disse, bem, você está com sorte. Eu estou familiarizado com você, então você não precisa ir tão longe. Zack chorou. Obrigado, Cito. Você estava certo. Eu deveria ter partido com você naquela época. Eu não deveria ter sido tão teimoso. A guerra inteira foi simplesmente uma formalidade e eu quase me sacrifiquei a essa formalidade. Ele começou a chorar enquanto Cito o confortava. E eles viveram o resto de seus dias juntos em felicidade e bem-aventurança. Eles são um dos poucos que foram afetados pela Guerra dos Deuses e tiveram um final relativamente feliz. A Guerra dos Deuses pode ter tido pouco impacto naqueles que se aliaram ao Conselho Racial, mas teve um grande impacto mesmo assim. As pessoas da Aliança Divina viviam em um pesadelo desde o início da guerra. Eles foram atacados, seu povo morto, suas igrejas destruídas e seus deuses mortos. Tudo isso começou porque alguém disse a uma velha árvore paranoica que sua vida poderia estar em perigo. As esperanças e sonhos de Zack foram frustrados, ele pode ter chegado a centímetros da morte e pode ter perdido sua riqueza e fortuna. Ainda é melhor do que se tornar um fertilizante de nível divino. De volta à frente de guerra. Na estrela de batalha do Leviatã. Alguns minutos após a queda de Zack. A batalha no avião principal já havia terminado. As forças aliadas estavam limpando o campo de batalha e mais deles se espalharam para procurar qualquer lugar que ainda adorasse os deuses. Levaria muito tempo e esforço, mas aqueles que progrediram em sua busca ficarão muito preocupados. Eles tinham o equipamento para detectar qualquer atividade divina no plano principal, então, os deuses teriam que se esconder para que seus crentes não fossem descobertos. Mesmo que as pessoas se recusem a desistir de sua fé, após longos períodos sem resposta de sua divindade, elas aceitarão a realidade. A realidade de que o fim da Era dos Deuses chegou. O Filho das Lendas instruiu o Leviatã Battlestar a se mover em uma determinada direção. Ninguém sabia exatamente para onde estavam indo, mas ninguém o questionou. Alguns minutos depois, ele fez o Battlestar parar. A distância que eles percorreram naquele pequeno período de tempo foi de mais de 100 km por causa da velocidade da estrela de batalha. Sua velocidade máxima é muito alta, mas precisa de muito tempo para acelerar totalmente, para alcançá-la, e o arrasto da atmosfera torna esse tempo ainda mais longo. A estrela de batalha é geralmente usada no vazio, o que eliminará o arrasto. Depois de esperar mais alguns minutos, o Filho das Lendas levantou a mão. Uma divindade com o cabelo amarrado caiu em suas mãos. Não era uma divindade normal. Parecia o núcleo de um celestial. A divindade pertencia ao deus celestial que morreu. Ele também foi o último deus a morrer. Kuntu, que estava observando cada movimento do Filho das Lendas, arregalou os olhos em compreensão. Ele estava seguindo o outro deus da origem na esperança de ver algo legal e o que ele acabara de testemunhar o surpreendeu. Isso é trapaça. Ele rugiu silenciosamente dentro de sua mente em admiração.
Ele viu a fibra capilar única, quando foi lançada, deu atenção redobrada então. O cabelo matou muitos avatares de Deus e, ele tinha certeza de que os corpos principais também morreriam no plano divino. Ele viu um Deus fraco escapar com sorte. O cabelo havia perdido força depois de matar uns outros deuses, então, ele caiu no ombro do avatar. Esse Deus provavelmente sentiu algo errado e pegou de volta seu avatar às pressas. Kuntu viu que o cabelo seguiu o avatar no plano divino e aqui estava ele, retornando com o que parece ser a divindade de um celestial. Uma divindade completa, uma divindade. Ele só podia imaginar o que havia acontecido no plano divino. Ele estava ansioso para descobrir, então reuniu coragem para perguntar. Eu sei o que você quer perguntar. O filho das lendas falou, antes de perguntar. Foi apenas uma pequena lição. Eu queria ensinar a aquele grande Deus ignorante uma lição que ele nunca esqueceria por insultar nossos ancestrais, mas ele estava sendo protegido pelo destino. Isso significa que não importa o que eu faça, ele não pode morrer agora. Então tive que desistir de matá-lo, mandei o ataque para enrolar uns deuses e colher informações. O filho das lendas ergueu a bola brilhante de luz com cerca de 10 centímetros de diâmetro. Ele jogou para cima e pegou como uma bola. Como um brinquedo. Felizmente, o avatar que pegou meu cabelo também o levou para o local do conselho, para que eu pudesse atingir meus 4 objetivos. Ensinar uma lição ao grande Deus, matar alguns deuses, reunir informações sobre seu supremo e adquirir uma divindade do domínio da natureza. Ó Deus celestial, disse. E antes que você pergunte que uso eu tenho para a divindade, vou responder. E para você? Tenho a sensação de que você precisa dele. A boca de Kuntu caiu aberta. Foi uma reação reflexa transportada de quando ele ainda tinha um corpo carnudo. Ele estava atordoado. Ele percebeu que tal exibição não era adequada para um deus da origem, mas ele nunca se importou com isso. Ele realmente precisava da divindade. O ancestral Adrik pediu a ele para trazer algumas semanas atrás, também deveria ser relacionado à natureza. Adrik só o havia convidado, porque ele era o único totalmente capaz de cumprir uns requisitos. Era um pedido estranho que ele pretendia atender se surgisse a oportunidade, mas nunca o havia mencionado para ninguém. Agora ele conseguiu uma divindade de graça sem fazer nada. O filho das lendas continuou. Tenho a sensação de que dar a você esta divindade trará uma mudança favorável e monumental para o futuro da raça. Então aqui, aceite. Ele recuperou o cabelo e jogou a cabeça de Deus para Kuntu. Capítulo 134. A testemunha, júri, juiz e carrasco. Kuntu pegou a divindade e, já estava planejando como manter a divindade para si mesmo. Ele gostava de contar histórias, mas ter uma lembrança física é sempre bem-vindo. Ele não queria desistir de algo que o olho dos sábios foi ativado para adquirir. Ainda assim, ele decidiu relatar a sequência de eventos ao ancestral Gastorix imediatamente. A importância de Soverica aumentou em sua mente. Às vezes, você não saberia o que está faltando até ver alguém usando. Ele tinha acabado de perceber o quanto eles estavam perdendo sem os olhos da verdade. O Rei Deus não é ruim para um Deus. Ele fortaleceu sua conexão com o reino divino, então podemos ter muitos problemas se invadirmos o local. Não será um problema vencer no final do dia, mas tenho a sensação de que, se esperarmos, as coisas vão melhorar. Talvez nem precisemos lutar muito para acabar com os deuses. O filho das lendas, disse quando começou a caminhar de volta para o quartel-general. Ele estava pensando no grande Deus que não podia matar. Quando um macaco sábio de batalha que escolheu o caminho de sua habilidade divina inata se torna um deus de origem, eles se tornam capazes de mudar o futuro do presente. Eles fazem isso convergindo vigorosamente todas as linhas de possibilidades para alcançar o resultado desejado, selecionando esse resultado e sacrificando o resto para alcançá-lo. Mas não importa como ele olhasse para o futuro com os olhos, aquele grande Deus não pode morrer tão cedo. Ou ele tinha o destino do seu lado, ou outra força havia interferido nas possibilidades. Ele poderia ter escolhido perseguir o grande Deus quando ele caiu, mas escolheu ir atrás de objetivos mais importantes. Ele não seria capaz de adquirir a divindade se tivesse priorizado o grande Deus. Não há como um grande Deus mísero ter escapado dele, mesmo que ele tivesse o destino do seu lado. E que qualquer atentado contra a vida do grande Deus fará com que ele perca algo mais importante. É raro eu não conseguir o que quero e muito mais. Mas vou deixá-lo ir. Ele tomou sua decisão, como o veredicto de um juiz, ele decidiu perdoar Zack.
Mas o filho das lendas é mais do que um juiz. Qualquer um com o olho do sábio é mais do que um juiz. Eles são a testemunha, o júri, o juiz e o carrasco juntos. Eles virão e vencerão. Seus olhos tornam tudo inevitável. Fugir deles é como um cego tentando fugir de um homem com visão perfeita. Uma chuva de estrelas começou a chover no avião principal. Muita divindade caiu devido à morte repentina de muitos deuses. Foi uma exibição que mostrou aos habitantes do plano que seus deuses eram impotentes. Era uma de suas agendas ocultas. Os 4 objetivos que ele mencionou não eram o número completo de metas que ele queria perseguir. Existem alguns objetivos ocultos. Esta exibição, por exemplo, impactará os crentes e reduzirá sua fé nos deuses. Dar a divindade a Guntu também tem uma agenda oculta. É verdade que o ato será favorável à raça, como um todo, o que ele não disse é que também seria favorável a ele. O valor da divindade, para um deus de origem está entre a contas de essência de origem, mas o que ele obterá disso é maior do que isso. É também por isso, que ele é amigo de Guntu. Ele geralmente é uma pessoa amigável, mas seus instintos o alertaram para não menosprezar Guntu de forma alguma, para que as recompensas futuras sejam maiores. O conhecimento que os olhos da verdade adquirem pode ser usado de inúmeras maneiras. Esse conhecimento é o motivo pelo qual eles são chamados de sábios, outra palavra para homens sábios. Eles tecem planos intrincados. Se você acha que eles estão apenas um passo à sua frente, você está errado e já perdeu. Se você acha que eles estão pelo menos 2 passos à sua frente, você está errado. Eles vão tirar vantagem de sua paranoia e fazer você questionar suas decisões. Se você pensar que eles estão 3 passos à sua frente, você perderá. Porque você está exatamente onde eles querem que você esteja. Simplesmente não há como vencê-los, a menos que eles façam você pensar que venceu. Tem suas limitações, mas no geral, o poder de seus olhos é uma coisa boa. Ele uma vez tentou usá-lo contra um deus do mundo e saiu pela culatra. Ele não apenas sofreu uma reação, ele pagou por essa lição com sua vida. Ele é um deus da origem, então ele só teve que gastar alguns recursos e estava de pé novamente. Ainda assim, foi uma lição cara. Os deuses são oponentes insignificantes quando comparados ao poder de um mundo inteiro. Deuses de origem, não, podem matar uns aos outros permanentemente, então nunca é seguro matar um deus de origem. Mas algumas brechas foram aproveitadas para conseguir uma morte segura. Os deuses da origem pesquisaram maneiras de matar uns aos outros para sempre, mas o melhor que conseguiram foi impedir que o deus da origem ressuscite dentro de um prazo. Pode levar muitos ciclos, mas um deus morto da origem ressuscitará. Então eles mudaram seu objetivo para matar um deus da origem de maneira segura e desenvolveram técnicas para alcançá-lo. Usar uma pequena quantidade dessas técnicas em deuses, no entanto, levará à sua morte total. Eles não são verdadeiramente imortais, mesmo os deuses da origem não são totalmente imortais. A verdadeira imortalidade é um reino além dos deuses do mundo. É o que esses juggernauts estão buscando. A verdadeira imortalidade é a imunidade à morte, eles simplesmente não podem morrer. Deuses de origem podem ressuscitar indefinidamente, enquanto sua matriz de alma existir e houver energia. Ainda não é a verdadeira imortalidade. O que ele usou nos deuses é apenas um ataque básico que visa o destino de quem ele mata. Se forem um deus da origem, eles morrerão novamente assim que ressuscitarem no máximo. Mas então, eles ressuscitarão novamente. É uma técnica que mata um deus da origem 2 vezes seguidas, independentemente da distância, e interromperá a transferência de memória para o deus da origem, de modo que sua matriz de alma não seja atualizada. Resumindo, o deus da origem não saberá como ele morreu na primeira vez, porque ele morreu novamente, antes de sua matriz de alma ser atualizada. Quando alguém não souber como morreu, você poderá matá-lo novamente da mesma forma. Enquanto ninguém testemunhar seu processo de matar o deus da origem, isso permanecerá em segredo. Você pode preservar seus trunfos dessa forma. Um deus da origem deve ter uma ou 2 dessas técnicas para proteger seus segredos. Lutar contra alguém que pode ressuscitar é um negócio complicado. É melhor que você não comece uma luta, mas se o fizer, certifique-se de eliminar as consequências futuras, pelo menos ou uma simples luta pode se transformar em uma guerra cósmica épica. Proporções. Esta técnica, simples, tem uma consequência bastante fatal para os deuses, desde que ele mate um de seus avatares. Quanto à razão pela qual eles não podiam sentir seu cabelo, eles estavam simplesmente cegos para isso.
Não importa como eles correm, eles simplesmente andam em círculos sob o olhar de sua visão perfeita. De volta ao reino divino. Um pouco depois daquele fiasco com o invasor invisível, o God King Od estava se sentindo nervoso. Nada estava indo bem para ele. Ele não tinha mais paz e segurança nem em sua própria casa. A que ponto o mundo está chegando? Ele lamentou. Eles pensaram que ele estava louco quando sentiu a anomalia pela primeira vez. Ele estava bem na época, mas agora está louco. Mesmo um Deus tem seus limites. E ele está tão perto de alcançar o dele. Como ele poderia viver confortavelmente sabendo que poderia haver um invasor no reino divino? Um atacante muito forte também, algo forte o suficiente para ameaçar sua própria vida. Ele havia ampliado seus sentidos desde aquele incidente. Seu estado mental estava bom por causa da força de sua alma, mas seu estado emocional estava desmoronando e desmoronando rapidamente. Era como um castelo de cartas com uma das fundações removidas. Um princípio central de sua vida, que é segurança e controle dentro do plano divino, foi destruído. Ele tinha que fazer algo sobre a situação atual. Se eles não puderem verificar se o atacante se foi, eles sempre estarão no limite. Então ele consultou as únicas pessoas que poderiam ajudar nessas terríveis circunstâncias. Os deuses da origem que ele contratou responderam ao seu chamado. Ele explicou exatamente o que aconteceu com os deuses na esperança de que eles pudessem salvá-lo de seu terror. Capítulo 135 Finja-se de morto e espere pelo melhor. Então você está dizendo, mesmo depois de explodi-lo com força total, você ainda não viu o que era grande demais para ser contido em sua boca. A língua longa e pontiaguda rolava fora dos limites de sua boca. Ele tinha um crescimento em sua cabeça que lembrava chifres, mas flores cresciam neles. Ele usava uma capa escura que obscurecia tudo sobre ele exceto sua cabeça. Ele provavelmente não poderia cobrir sua cabeça, porque seus chifres são grandes demais para isso. Sim, eu só pude sentir que algo havia invadido o plano divino, mas não consegui entender o que era. Od respondeu. Ele não disse a eles que mesmo essa informação não foi adquirida por sua própria força, foi o avião que o informou. Mas qual a importância disso? Deuses usam poder emprestado de qualquer maneira. Portanto, não faz diferença como ele fez isso. O deus Antler Origem olhou para seus companheiros. Havia 2 outros deuses da origem na reunião. Uma delas era uma rocha com algumas plantas pequenas crescendo nas rachaduras entre as juntas. Ele não tinha características que pudessem identificá-lo como um ser vivo. A outra é uma vara longa e oca para ser mais preciso. Os deuses de origem podem mudar suas formas, mas são limitados por suas mentes. Eles podem assumir qualquer forma, desde que se sintam confortáveis nela. Sua existência está mais próxima de conceitos imortais do que de seres vivos imortais. Os 3 sentaram-se à mesa com o Deus Rei. Eles tiveram uma conversa rápida entre si. E o resultado da conversa não foi favorável aos deuses. Pode ser o que eu acho que é, não é? O deus da origem do rock perguntou. Provavelmente não é. Alguém nesse nível não vai se rebaixar a algo assim. Eles simplesmente vão invadir e acabar com essa farsa. Deve ser alguém que está prestes a atingir esse nível. Boca Grande respondeu. Mesmo isso não é uma coisa boa. Implica que o conselho racial deste plano está levando isso a sério. Varoca, disse. Boca Grande fez um som de escárnio. Claro, eles estão levando isso a sério. Qual conselho do reino não levaria a sério a libertação de seu plano? As coisas são diferentes agora. A presença de alguém assim significa problemas, especialmente dos macacos sábios de batalha. Alguém assim pode simplesmente vir aqui e nos matar. Varoca mantida. Boca Grande balançou a cabeça. Não será tão simples. Esta pessoa não atingiu esse nível, então ela não pode desconsiderar a supressão ainda. Ela será suprimida no plano principal e o plano divino irá suprimi-la ainda mais. Você está certo. O que devemos fazer, agora? Rocha perguntou. Só há uma coisa que podemos fazer se estivermos em nosso juízo perfeito. Varoca respondeu. Boca Grande suspirou em concordância. Só havia uma coisa que eles podiam fazer, se não quisessem ser caçados por essa figura aterrorizante, então, era melhor fazê-lo agora. Os 3 se levantaram em acordo silencioso. Terminamos. Não queremos mais participar disso. Você está por sua conta.
Boca Grande disse, antes de começarem a sair. Odd ficou pasmo. Ele queria que eles lhe dessem conselhos sobre o que estava acontecendo, em vez disso, eles estão fazendo as malas e deixando-o. Ele gostaria de usar a força para fazê-los parar, mas aprendeu essa lição da maneira mais difícil. Então recorreu ao que ele pode fazer com segurança. Você não pode sair, você nem fez nada. Ele gritou com eles. Você está errado. Podemos sair quando quisermos. Diz isso no contrato. Deixamos isso claro. Um dos deuses da origem chamou de volta sem se virar. Sim, mas. Odd afundou em seu assento. É como se eu te convidasse aqui e te desse dinheiro de graça. Ele sussurrou, ainda em estado de choque. Ele havia pago a eles um adiantamento, um grande adiantamento também. Não havia nenhuma cláusula no contrato que os obrigasse a devolvê-lo. O contrato era muito negligente com eles, porque ele estava desesperado por alguma ajuda. Eles poderiam quebrar o contrato a qualquer momento sem consequências. Ele esperava que eles pelo menos seguissem os movimentos e lutassem contra algo antes de desistir. Mas agora eles estão fugindo como se estivessem com medo de alguma coisa. Então ele percebeu, eles devem saber o que é aquele terrível inimigo invisível. Ele correu de seu trono para alcançá-los. Mesmo se eles forem, eles devem dar a ele informações sobre seu dilema atual. O que é esse inimigo invisível? Ele perguntou quando os alcançou. Boca Grande considerou por um tempo, antes de responder. Não devemos dizer nada para garantir nossa segurança. Mas como você nos pagou, vamos ajudá-lo só desta vez. Odd ficou exultante, imediatamente. Então seu humor caiu, quando ele ouviu o que disse a seguir. Quando um deus da origem está pronto para se tornar um deus do mundo, eles passam por uma espécie de deslocamento de energia e posicionamento espacial. Em outras palavras, o que você vê e percebe sobre eles é apenas a ponta de um iceberg. A maior parte de seu ser, em uma dimensão invisível, para nós é o que eles mostram a você é mais como uma sombra de sua existência. Assim que eles se conectarem totalmente a essa dimensão e construírem um mundo nela, eles se tornarão um Deus mundial. O que você está enfrentando é algo que você não pode ver, algo que você não pode perceber, algo que você não pode tocar, mas pode vê-lo, percebê-lo e feri-lo. O caçador perfeito, Boca Grande, continuou. Não tenho certeza de todos os detalhes, ainda estamos longe desse nível. Vou te dar um conselho, corra, corra e nunca olhe para trás. Então os três se afastaram do reino divino. Quando fizeram o acordo para trabalhar para o Panteão Virut, deixaram bem claro que seriam aliados não confiáveis. Isso se devia ao contrato obrigatório que eles tinham que assinar, antes de serem empregados e terem permissão para entrar no plano divino. Se não, eles teriam enganado este lamentável grupo de deuses e, até mesmo roubá-los. Mas o contrato os impedia de causar intencionalmente danos aos deuses, seja por meio de suas ações ou pensamentos. O contrato era muito rígido quando se tratava de garantir a segurança dos deuses contra eles, mas era negligente em suas responsabilidades. Os deuses da origem precisam de recursos mais do que nunca e os recursos de que precisam são o que alimenta seu conflito. Eles precisam de recursos para ficarem mais fortes e precisam deles para ressuscitar. Um deus de origem levará vários ciclos para ressuscitar sem recursos. Os recursos podem encurtar esse tempo para alguns dias e, em alguns casos, alguns minutos. Eles aceitaram esse trabalho por causa da necessidade de recursos. Ao contrário do mundo mortal, os recursos dificilmente mudam de mãos dentro do círculo dos imortais. Eles nunca morrem, é provável que quando um deles se apega a uma fonte de riqueza, eles nunca a abandonem. Mesmo a morte não pode fazê-los desistir. Por causa disso, os deuses da origem não diminuem em número, mas o número de recursos permanece constante. É por isso que deuses de novas origens como eles precisam fazer biscates para sobreviver. Se você não pertence a uma organização cósmica forte, então você está condenado a brigar por apuros com outros deuses de origem pobre como você. O Conselho Racial dos Macacos Sábios de Batalha é uma dessas organizações cósmicas fortes. Na verdade, eles são gigantes, do tipo que você não deve olhar nos olhos. Se o Conselho Racial dos Macacos Sábios da Batalha passar, você fica parado ou finge que está morto. Esse é o tipo de predador que eles são. Um deus origem não pode estar morto, então se fingir de morto será visto facilmente. Mas transmitirá sua aceitação de seu domínio na esperança de que eles o considerem insignificante e o deixem em paz. Os três estavam praticamente mordazes ao interferir em seus assuntos, mas o trabalho era bom demais para deixar passar.
Os deuses eram podres de ricos, e, como se tivessem desviado a riqueza de seus crentes para um único lugar. Os deuses eram como bancos nos quais as pessoas só podiam depositar e não sacar. Mesmo os bancos que permitem a retirada são imensamente ricos, mas não podem ser comparados aos deuses. Durante anos, eles sugaram o sangue vital de seus crentes, como carrapatos e parasitas. Eles tinham uma riqueza que poderia tentar os deuses da origem, se não fosse pelo medo da aliança racial, muitos deuses da origem estariam se alinhando para lutar por eles. Mas isso vai acabar logo. As coisas haviam mudado. O Conselho Racial trouxe uma grande arma para uma briga. Os três não jogarão mais e não estariam aqui para testemunhar a queda do Panteão Virut. Eles iriam se fingir de mortos e esperar que fossem deixados em paz. Olá. Essa novela foi tirada de Novelpin.